Bom dia, meus amores! Vamos lá para iniciar mais um dia com muita paz, com muita alegria. Que o Senhor Jesus nos acompanhe no decorrer dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho, nossa aula remota, vamos matar um pouquinho da saudade de ver os rostinhos, né, uns dos outros. Vocês, o meu, eu de vocês, dos coleguinhas, a gente poder conversar. Mas antes, vamos refletir um pouquinho sobre o nosso texto de hoje. Hoje, dia 15 de abril, nós vamos refletir sobre o Salmo 34, versículo 4. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele respondeu. Me livrou de todos os meus medos. O medo é um sentimento que nasce com a insegurança. Ele sempre vem acompanhado de falta de confiança. O medo pode ser grande ou pequeno assim. Ele pode estar no outro ou bem dentro de mim. O medo pode dominar a gente ou passar por nós indiferente. Tudo depende de como estamos por dentro. Devemos orar e pedir ao Criador forças para sermos como uma rocha. Confiar sem nunca duvidar e o medo de nós afastar. Quando temos Deus no nosso coração, ele fica como uma rocha, firme, confiante. Pode vir tudo que nada nos abala, né? Mas como estamos por dentro? Como é que está o meu coração hoje? Como que está a minha cabecinha? Estou preparada para isso? Então, é isso que temos que pedir nas nossas orações. Senhor, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João 4, versículo 18. Obrigado, Senhor, pois Jesus é o amor que elimina todo o medo e não preciso temer. Agindo diferente. Reflita. Todo mundo tem medo. Alguns medos são normais, pois nos alerta do perigo. Mas aquele que nos assombra, podemos vencê-lo com a palavra de Deus. Confie, o Senhor está sempre pronto para te salvar, para te livrar, para te abençoar em tudo. Creia e sempre agradeça por tudo que você tem. Vamos lá para a aulinha de português, história e geografia. Galerinha, em português, nós vamos continuar falando sobre os sentimentos da Serafina. A amizade é um sentimento que pode acontecer com qualquer pessoa. A verdadeira amizade, então, pode ser algo muito forte e importante na vida de cada um de nós. Você viu que esse era o caso de Serafina e seu Nonô. Na próxima história, você conhecerá outro tipo de amizade. Mas antes de conhecer a próxima história, vamos responder aqui a questão da página 24. Olha só. Antes de ler o texto, você fará as atividades a seguir. Mas atenção, não vá para a página onde o texto começa antes de realizá-las. Não pode ir lá ler o texto antes de responder isso aqui, tá bom? A primeira atividade é uma dica. Leia. Essa amizade era entre uma criança e um animal. Essa é a informação que você tem. Você acha que isso é possível? Por quê? Você acha que é possível ter uma amizade entre uma criança e um animal? Sim, por quê? Não, por que não? Então, essa é a primeira perguntinha. Letra B. Como você imagina que seja a amizade entre um animal e o seu dono? Você deve ter um animalzinho. Se não tem, imagina como seria a sua amizade com esse bichinho. Qual seria esse bichinho e como seria a sua amizade com ele? Número 2. O título da história é Dois Amigos e a Liberdade. Pense numa história com esse título e escreva no seu caderno. Depois compare as suas ideias com as de seus colegas. Por último, compare com a história original. Hoje você só vai escrever a história.
faz uma história bem interessante. Imagina, 2 amigos e a liberdade. Esse é o título da história. Todo mundo vai escrever com o mesmo título, não é para mudar. E aí você vai descrever, vai escrever uma história, vai falar sobre quem eram os 2 amigos e como que era a liberdade que um dava ao outro, tá bom? Lá no nosso roteiro de estudo de hoje tem umas dicas, segue todas aquelas dicas lá. O título já tá aí, você não precisa mudar, mas tem que ter começo, meio e um fim para sua história, tá bom? Hoje você é o escritor, você vai escrever a história pra gente. Nas próximas aulas, a gente vai fazer a comparação entre os textos de vocês. Vamos ver quem foi os animaizinhos, quais foram os animaizinhos que vocês colocaram nas histórias. Vamos ver se algum vai coincidir com o outro, tá bom? Essa é a nossa aulinha de língua portuguesa. Em história, nós vamos falar sobre as cidades. Cada cidade tem sua história? É uma pergunta. O que você acha? Analisa aí para mim essas imagens. Observa com bastante atenção essas imagens dessas cidades. Altamira, no Pará. Ouro Preto, em Minas Gerais. Palmas, no Tocantins. Paranaguá, no Paraná. E São Paulo. Observa bastante atenção para vocês poderem responder a página 8, tá bom? Cidade tem história? As imagens da página anterior mostram diferentes cidades brasileiras. Altamira, Ouro Preto, Palmas, Paranaguá e São Paulo. Observe com atenção cada uma delas. Troque ideia com seus colegas e responda as questões em seu caderno. Se der para responder aí no livro, não tem problema, tá? Para a gente não ter que ficar copiando a atividade no caderno. Pode responder no livro mesmo, tá? Alguma delas é a sua cidade ou se parece com ela? Qual? Nessas daí não é a nossa cidade, nenhuma delas. Já vou dar a primeira resposta para vocês. Não é a nossa cidade. Mas ela se parece, alguma dessas cidades lá da página 7, se parece com a nossa? Se sim, você me fala qual delas, tá bom? Algumas dessas cidades são muito antigas, outras são mais recentes. Umas são muito famosas e outras nem tanto. Para você, qual dessas cidades é a mais antiga? Olhando lá, olha de novo nas imagens e vê qual que é a mais antiga. E a mais nova? Explique a sua resposta. Por que você achou que a São Paulo é a mais velha? Por que você achou que São Paulo é a cidade mais velha? Se não, se São Paulo é a mais nova, por que você acha que São Paulo é a cidade mais nova? Tá bom? É a sua opinião. Nós não vamos trocar essa ideia com seus coleguinhas, tá? Você vai dar a sua opinião e depois eu vou fazer uma outra aula para a gente poder comparar as respostas de vocês. Combinado? Ainda vamos falar um pouquinho sobre as histórias das cidades. Então, respondam com a sua opinião. A número 3, quais dessas cidades são famosas e por quê? São Paulo é muito famosa. Por que São Paulo é famosa? Número 4. Provavelmente, você desconhece alguma ou algumas dessas cidades. Ou seja, nunca ouviu falar nada a respeito dela. Qual é ou quais são elas? Qual cidade que você nunca ouviu falar? Altamira? Paranaguá? Você já ouviu falar sobre elas? São Paulo? Você já ouviu falar? Onde fica essa cidade? Nunca ouvi falar sobre essa cidade. Palmas? Será que existe essa cidade? Existe, mas você já ouviu falar sobre elas? Então, você vai dar a sua respostinha aí. E para finalizar a nossa aula de história, você vai responder a questão 5. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar dessa ou dessas cidades, todas são importantes.
Observe as imagens novamente e responda. Qual seria a importância dessas cidades? Voltando lá de novo na página 7, você vai falar qual é a importância dessa cidade. O que tem nas cidades? O que você vê que mostra lá que essa cidade é importante para aquele povo que mora nela? Então, você vai finalizar nossa aula de história respondendo a questão 5, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar aqui que eu estarei à disposição para vocês no WhatsApp. Galerinha, em geografia, nós vamos falar sobre ambiente natural e ambiente cultural. Vou colocar um videozinho bem pequenininho para vocês diferenciar isso e depois você vai elaborar uma frase mostrando o que você entendeu sobre a natureza do planeta Terra. Bom, a natureza do planeta ela pode ser uma natureza natural ou uma natureza cultural. Um ambiente natural e um ambiente cultural. E esse ambiente, ele influencia na natureza, né? Ele influencia em tudo o que está ao nosso redor. Então, você vai elaborar uma frase mostrando para mim o que você entendeu por natureza do planeta Terra, tá bom? O barquinho de papel. Em um belo dia, na casa de Lalá, estava chovendo. Veja, está chovendo! Então, Lalá começou a observar a chuva caindo e o modo em que ela escorria pelo chão. Tive uma ideia! Vou fazer um barquinho de papel para colocar no chão e a enxurrada levar. Porém, o que parecia ser uma simples ideia acabou provocando uma série de pensamentos e questionamentos na cabecinha de Lalá. O que será que vai acontecer? Eu não sei onde ele vai parar e nem quando vai parar. Talvez ele pare ali, talvez ele pare no mar. Já sei, vou colocar isso nos meus desejos. Se eles irão se realizar, eu também não sei. Mas vou me comprometer a cuidar da água e da natureza, para a chuva não faltar. Desse modo, ela pegou uma folha de papel azul e a dobrou para formar um barquinho de papel. Quando estava prestes a levá-lo para fora, o pai de Lalá chegou e a interrompeu. Espere um pouco, Lalá, minha filha. O que foi, papai? Sei que você quer colocar o barquinho para a chuva levar. Porém, temos que cuidar, pois a natureza já está cheia de lixo e o barquinho pode só piorar a situação. Você ainda conseguirá fazer seu barquinho navegar, porém, na nossa piscina, onde podemos tirar ele depois de brincar. Na piscina? Mas como é que ele vai se mover? A água fica parada. Do mesmo modo que a natureza traz a chuva que cria enxurrada e abastece os rios. Ela também traz outros elementos naturais que podemos aproveitar. Venha comigo, eu irei te mostrar. Então, enquanto esperava a chuva passar, o pai de Lalá a ensinou um pouco mais sobre a natureza e seus elementos. Tudo aquilo que podemos apreciar à nossa volta são elementos que constituem a paisagem e anotamos por meio dos nossos sentidos, principalmente através do tato, visão e audição. Todos os elementos presentes constituem a paisagem, porém, ela é composta por elementos distintos, os quais chamamos de naturais ou culturais. Até mesmo sons e cheiros compõem as paisagens. A paisagem natural é composta por elementos da própria natureza. Sendo assim, o homem não é capaz de produzir, apenas modificar e adaptar de acordo com as necessidades. Já na paisagem cultural, a ação do homem está presente. Ele usou de instrumentos e de conhecimento e agiu sobre a natureza, modificando-a. Um rio é um elemento natural, porém, a ponte já é a ação do homem, adaptando o espaço de acordo com sua necessidade. Para isso, ele usou de outros elementos da natureza, como areia, pedra e outros, produzidos por processos de industrialização, e constroem caminhos para facilitar o transporte e locomoção. Porém, devemos usar com cuidado esses recursos naturais.
pois eles podem ser usados como matéria-prima, mas não pode ser produzido pela ação do homem, e na maioria das vezes não são renováveis ou demoram milhares de anos para serem formados novamente por meio de um processo natural. E também tem o caso do seu barquinho. Não podemos utilizar esses recursos de um modo não sustentável. Acho que entendi. Mas ainda não sei como fazer meu barquinho navegar de uma forma sustentável. Iremos utilizar um outro elemento da natureza, o vento. O vento? Mas eu não enxergo o vento. Como é que uma coisa que eu não enxergo vai conseguir mover o meu barquinho? Venha, eu irei te ajudar a enxergar o vento, ou melhor, ver o vento em ação. Com um brinquedo de fazer bolhas de sabão, o pai de Lalá foi para o lado de fora. Viu só? O que move as bolhas de sabão é o vento, por mais que não conseguimos enxergá-lo. O mesmo ocorrerá com seu barquinho na água. E agora que a chuva passou, está ventando o suficiente para isso. E desse modo, Lalá colocou o barquinho na piscina e esperou o vento fazer o seu papel. Que legal! O vento levou o barquinho e sem poluir o meio ambiente. Isso mesmo, minha filha. Estou muito orgulhoso de você se interessar em cuidar da natureza e seus elementos de uma forma tão divertida. Então, turminha, essa foi a nossa aula de geografia. Agora é só ir lá no caderninho e fazer a frase. Ficou muito bem explicado aí com esse vídeo, né? Então, até já às 9 horas na nossa aula remota, tá bom? Os nossos jogos de hoje é características. Quem vai acertar qual é o coleguinha que eu estou descrevendo, tá bom? Beijinho, até logo!